Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a seguir, nos diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Esse texto é muito conhecido das Escrituras Sagradas. E baseado nele, como introdução desta palavra, quero falar um pouco sobre a importância do Espírito Santo na igreja. A igreja e o Espírito Santo. Nós nos lembramos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos por ocasião da última Páscoa, onde ele instituiu a ceia do Senhor. Naqueles últimos momentos, naqueles últimos dias, ele trouxe instruções aos seus discípulos. Ele falou sobre a sua ida, o seu regresso ao céu, à casa do Pai. Falou também sobre o lugar que ele foi preparar para a sua igreja ali. E também falou sobre o Espírito Santo. Ele foi claro ao afirmar que ele não deixaria os seus discípulos órfãos. Enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que ficaria com eles e com a igreja para sempre. Esta promessa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu-se no dia de Pentecostes. Naquela manhã de domingo, às 9 horas da manhã, o Espírito Santo desceu, veio, conforme o relato de Lucas, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali aconteceu a chegada do Espírito Santo, a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo enviado do Pai para ficar com a igreja. A partir daquele momento, quando nós continuamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber a ação poderosa do Espírito de Deus. Por diversas vezes, nós encontramos ali a expressão cheio ou cheios do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas aproximadamente que estavam no cenáculo naquele momento do dia de Pentecostes, irmãos e irmãs, homens e mulheres, foram cheios do Espírito Santo. Quando você continua lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Lucas registrando sobre Pedro, João e os apóstolos também cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, narrada no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele começa as suas viagens missionárias, juntamente com seu primeiro companheiro Barnabé, e depois também outros missionários, nós vemos ali a ação poderosa do Espírito Santo na vida daqueles homens, e trazendo também a expansão da igreja. Primeiro em Jerusalém, Samaria, Judeia, e a igreja alcançando lugares longínquos. A ação poderosa do Espírito Santo foi indispensável para a expansão do cristianismo, o crescimento da igreja. Quando pensamos nos dias de hoje, os tempos modernos e a geração em que vivemos, não podemos nunca nos esquecer de que a igreja nos dias atuais depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá crescimento à igreja. O Espírito Santo é quem salva, é quem liberta o pecador. Ninguém atende à mensagem do Evangelho e é salvo verdadeiramente se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo, compungindo o coração do pecador, trazendo ao seu coração arrependimento pelos seus pecados e as obras más, e trazendo ao seu coração a esperança e a fé no Salvador que é Jesus Cristo. A igreja hoje, ela prega o Evangelho, usa meios, mecanismos, métodos, mídias, meios de comunicação,
a construção de templos, o envio de missionários, a preparação do ministério de uma forma maravilhosa. Temos muitos institutos bíblicos, escolas teológicas, muitos mestres, pastores, evangelistas, enfim, a obra de Deus está avançando, mas ela só pode avançar no poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum método humano deve ser a base e a estrutura da igreja. Nenhuma pessoa, por mais capacitada e dotada que seja, deve se constituir o centro das atenções da igreja e o interesse maior das pessoas. A igreja, como povo de Deus, sempre foi formada, abalizada, estruturada naquilo que os apóstolos lançaram e os profetas também, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E sobre esta pedra, a igreja é edificada, sobre o próprio Cristo. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo haveria de glorificá-lo. O papel da igreja nos dias de hoje é glorificar a Cristo através da pregação do Evangelho, a vida de comunhão e adoração, e manifestando ao mundo a glória de Deus através do seu testemunho, do seu comportamento e da sua unidade. Esse desafio muito grande, que pesa sobre nós, só é possível acontecer no poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos abrir mão dessa pessoa bendita, tanto em nossa vida individual de devoção e de comunhão com Deus. Como é bom, como é maravilhoso sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ainda ser usado pelo Espírito para pregar o Evangelho. Outros usados pelo Espírito nos dons espirituais, sendo útil para a edificação do corpo de Cristo e glória do nome de Deus. Nesse bendito agir do Espírito, a igreja caminha. Toda a comunidade local, toda a igreja, onde quer que ela esteja estabelecida, ela deve sempre enfatizar a pessoa do Espírito Santo, porque fazendo isso, ela vivenciará a ação do Espírito. E a sã doutrina, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, deve ser pregada e anunciada. Assim Deus é glorificado, Cristo é exaltado e as pessoas são abençoadas, salvas, transformadas e edificadas. Temos diante de nós, a nossa geração, o compromisso de, como igreja, mantermos acesa a chama do Espírito, assim como Paulo, ele orientou e advertiu a igreja de Tessalônica ao dizer: não extingais o Espírito. Se essa advertência foi importante de ser feita lá no início da igreja, o que não dirá de nós nos dias atuais? Prestemos atenção e não permitamos que nada em nossa vida venha interromper e prejudicar a comunhão com o Espírito. E quando estivermos juntos, sejamos cada um de nós um verdadeiro adorador, para que o ambiente de nossa reunião, a atmosfera de nossos cultos, seja uma atmosfera espiritual, onde o Espírito Santo atua e continuará atuando até aquele glorioso dia da volta de Jesus, quando o Espírito Santo apresentará então a noiva ao amado noivo que é Jesus. Faça na sua vida uma busca pelo Espírito, pelo poder do Espírito, pelos dons do Espírito. Viva uma vida de comunhão, de oração, de intercessão e uma busca constante da presença maravilhosa do Espírito de Deus. Aproveitemos o nosso tempo com aquilo que realmente vale a pena, que é a busca de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito. Ele está em cada crente, ele vive em cada um de nós. Portanto, valorizemos, desfrutemos desta bênção maravilhosa, que é a presença de Deus, que é o seu Espírito em nós e entre nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que o Espírito Santo opere através desta simples mensagem, dando a você a bênção que Ele tem reservado para você neste dia, neste momento.